Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui, queridos e amados ouvintes da Palavra de Deus, web espectadores e também aqueles que são amantes do conhecimento da Palavra de Deus. Mais uma vez estamos aqui então, adentrando até o seu receptor para trazermos um pouco mais daquilo que nós temos transmitido ao longo desses dias, que tem sido as 7 igrejas da Ásia. É muito importante que nós possamos coordenar essas igrejas, também as suas mensagens de Cristo a elas endereçada, assim como também os seus problemas, detectar o que era que levava o Senhor a olhar para elas e direcionar certas cartas, certas palavras, algumas até mesmo ameaças, em outras é apenas uma sentença e em outras não tinha nenhum problema quase, então podemos dizer assim como a de Filadélfia, né? Mas é bom que nós possamos coordenar a situação em relação aos nossos dias, aquilo que nós vivemos hoje. Como será que nós estamos? Será que nós, se estivéssemos naquele tempo, receberíamos também tais advertências, tais cartas para nós? Será que elas serviriam, cairiam bem em nós? Então isso é de muita necessidade para nós hoje. Como será que nós estamos? Qual seria a mensagem de Jesus para a igreja odierna, para a igreja de hoje, a igreja atual? Qual seria a mensagem de Jesus para mim e para você hoje? Isso é de muita importância que nós possamos atrelar ou até mesmo fazer um paralelo, porque essas igrejas, era o povo de Deus na terra. Então, como será que nós estamos hoje também? Certamente essas cartas condizem a nós. Certamente essas cartas falam conosco também. Então, nesse caso, é muito importante que se elas eram para aquelas igrejas, e a igreja atual é a mesma, e Cristo escolheu aquelas 7 como exemplo, como top, que na verdade eram as igrejas principais daquele tempo, certamente hoje nós estamos também no contexto. Estas cartas cairiam bem para nós, algumas advertências, alguns pontos relativos àquele tempo e ao tempo de hoje, alguns pontos também, eu diria, proeminentes, que a igreja hoje também ainda insiste. Seria muito bom que nós pudéssemos então fazer um atrelamento e ao mesmo tempo um paralelo para diferenciar ou então nos adequar àquilo que Cristo tem também para nós, ok? Então, vamos lá. No estudo anterior, nós tivemos a igreja de Éfeso, nós tivemos já a igreja de Esmirna, não sei se você está acompanhando, mas é muito bom que possa acompanhar, e também a igreja de Pérgamo, foi a última que nós tivemos anterior. E hoje nós temos a igreja de Tiatira. Tiatira, lembra? Éfeso simboliza a igreja apostólica do fim do século apostólico. Esmirna significa a igreja das perseguições, tá bom? Imperiais, etc. E a igreja de Pérgamo simboliza o favor imperial. Agora acabou a perseguição, começa o favor, começa o império, está ao lado da igreja. Outro fator muito perigoso que nós vemos atrelado à igreja de hoje também. É muito importante isso. Não estou dizendo que você seja antipolítico, mas é bom termos muito cuidado. Bom, então nós temos agora a igreja de Tiatira. Essa é a 4ª igreja. Igreja de Tiatira. Ela simboliza a era das trevas. Veja que Éfeso vai até o final do século, não é? O século I, século I, e Esmirna, ela corresponde ao século I, fim do século I até o ano 316, como nós estudamos. Pérgamo, 316 até 500, e a igreja de Tiatira corresponde de 500 a 1500, um período de 1000 anos. É conhecido como a Era das Trevas. Muitas coisas ruins aconteceram. E se você analisar, você vai perceber que sempre o que o Senhor falava era:
doutrina de Balaão, era a doutrina dos Nicolaitas, era a falsa profetisa, no caso de hoje, de Tiatira. Então ela tinha também uma doutrina. Nesse caso nós vemos que o perigo gira em torno das doutrinas, sempre em torno dela, ok? De cada uma delas. Nesse caso, vamos analisar o que temos para hoje. O que quer dizer Tiatira? Tiatira é como o favor imperial, ela tem mais algumas coisas. Vamos analisar o fundo histórico dela. Tiatira era uma próspera cidade da Ásia Menor, situada no fértil Vale do Lico, ok? E era um centro comercial. Ficava na estrada que vai para Pérgamo e também para Sardes, ou Sardo, para onde vai a outra igreja também, a outra carta endereçada. Era uma região produtora de tecido de púrpura e também de cor de escarlata e coisas assim, tanto cores como tecido. Acredita-se que Lídia, ela era uma vendedora, também daí que ouviu a mensagem do apóstolo Paulo e ali fundou-se esta igreja. Muitos defendem isso, nós até apoiamos também essa defensão. Cristo tem uma apresentação singular para ela. Era uma cidade muito antiga, não tanto quanto as demais, quanto a Éfeso e outras mais, mas era também uma cidade que ficou como uma herança, vamos dizer assim, de Alexandre o Grande para os seus generais. E que ela correu por um caminho um tanto diferente na época, e lá na frente ela sofre um sismo, quer dizer, um terremoto, e danificou quase que tudo, acabou quase que tudo. Hoje, no lugar dessa cidade, encontramos apenas ruínas, e no seu sítio ficou-se hoje montado uma cidade turca, chamada Áquisa. Lembra da filha de Caleb? Né? Áquisa, uma cidade turca. Então, hoje está ali, nesse local, porém as ruínas continuam, se você quiser dar uma viradinha por lá, uma visita, até mesmo usando aquele programinha Meu Local, dá para ver bastante coisas ainda que restaram de lá. Mas vamos levar em consideração pontos principais, que são os pontos simbólicos. Por exemplo, Tiatira, que era das trevas. O que ela aponta? Alguns chegam a fazer um paralelo a isso, por exemplo, o espaço em que se leva o seu nome. No caso, Tiatira, que poderia se comparar a tiara, como muitos têm comparado isso, tiara. Uma tiara vai na testa do sacerdote, lembra? Na cabeça do sacerdote vai colocada a tiara, e essa mesma tiara é colocada também no Papa, entenderam? Por favor, não vai entrar para o extremo, como muita gente entra, diz até que o Papa é a besta, que o Papa, enfim, esquece isso. O Papa não é a besta, como já falamos. Pode-se dizer que é uma besta, mas não é a besta do Apocalipse, nem a 666 e nem também a besta falso profeta, nada disso. Uma pessoa que não tem regras quanto às suas doutrinas, etc., mas foi muito importante também para o que nós vamos dizer. Importante não no positivo, no negativo, tá bom? Lá vai. Por quê? Porque a tiara, ela simboliza também algo do sacerdote. Então significa o que essa era das trevas? O sacerdócio. O sacerdote, ele oferece sacrifício pelo homem para Deus. Quer dizer, o homem peca, sacrifica para que Deus aplaque aí, encubra seu pecado por enquanto, como diz o salmista, porém o pecado continua ali. E ele continua também pecando e nunca se arrepende. Então sempre sacrificando sem se arrepender. Não sei se você conhece algo tipo: filho, confesse os seus pecados. A pessoa confessa, diz: agora você reza isso e isso, acende uma vela em tal, faz tal, tal, e está absolvido do pecado. Então era sempre sacrificando, penitência, etc, etc, mas nunca se arrependendo. E Deus quer mais o sacrifício ou obedecer? Ele prefere o obedecer do que o sacrificar. Então, essa foi exatamente a era sacerdotal. A era do poder temporal da igreja, a era das inquisições, a era de coisas horríveis, onde a Bíblia foi proibida, por isso chamada era das trevas, porque é lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, a tua palavra, etc. Então, aí ficou a escuridão, era proibido ler a Bíblia foi proibida,
e agora ninguém podia mais usar. Não vou entrar no contexto da Bíblia, senão demoraríamos muito. Mas você vê por aí já nesse finalzinho que Agostinho já estava tendo já suas possibilidades em trabalhar como um grande teólogo que ele foi. Lá na frente você vê o Wycliffe dependendo também a mesma coisa. Depois você vê Erasmo, eu estou falando de pessoas que trabalharam na palavra, tá bom? Como traduções, como teologia, etc. Aí, lá mais na frente vem Lutero, faz também uma tradução para o alemão. E de repente tudo começou a mudar. Mas até então, a Bíblia era proibida, só podia ter a versão dada por Jerônimo, que era tirada exatamente da chamada Vulgata, era feita como o nome de Vulgata, quer dizer vulgar, e ela estava no latim, essa tradução de Jerônimo, e só podia ser usado ela. Era proibido usar qualquer uma outra tradução. As missas, o culto, tudo era feito em latim. E nesse caso, estava-se indo para um extremo e a proibição de que todos tivessem acesso à palavra de Deus. Essa proibição fez com que o mundo escurecesse. Sem a palavra, não tinha lâmpada para os pés, luz para o caminho. Então, escureceu-se o mundo. Por isso chamado Era das Trevas. E perseguições das próprias denominações, ou perseguições cristãs, ou o papado sentenciando as pessoas à fogueira, etc, etc, como você deve conhecer muito bem, por isso veio a chamada reforma. Vamos em frente então, vamos lá. A apresentação singular de Cristo. Apresentação singular. E dizia ao anjo da igreja que está em Tiatira, escreve, isto diz o Filho de Deus que tem os seus olhos como chama de fogo e os pés semelhante a latão reluzente. Ele se apresenta, essa igreja, como aquele que tem os olhos como chama de fogo, como dissesse, eu vejo tudo, eu penetro tudo que se possa imaginar. Até o mais íntimo dos corações, os corações entenebrecidos nas trevas, ele analisava, ele entra e vê e sabe o que pensa o homem, como disse o profeta. Declara ao homem qual é o seu pensamento, o Senhor é o seu nome. Muito bem, Cristo é o que enviou a carta, ele mesmo é o autor. Ele diz ao anjo da igreja que está lá. Então ele se apresenta falando de si mesmo como o Filho de Deus, exaltando a sua divindade, em primeiro lugar, dizendo isto diz o Filho de Deus. Quer dizer, não é uma pessoa qualquer quem está falando, mas o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo. Em outras palavras, como se ele dissesse, se você se intitular, ouviu falar de muitos filhos de Deus, fique sabendo que esse é o único que tem os olhos como chama de fogo. E sua onisciência, por exemplo, exaltando a sua presença, e os pés semelhantes a latão reluzente, exaltando a sua autoridade, quer dizer, os pés dele que vai pisar o lagar. Para uma igreja certamente comprometida com o pecado e o paganismo, como era a igreja de Tiatira, não é? Ele se apresenta de uma forma bem forte. Então, como será que Jesus se apresentaria hoje para mim, para você, para a igreja odierna, aonde estamos inseridos? Então diz como Filho de Deus, divino, expressando que ele é o rei, ele é o juiz, ele é o que pode julgar e que também tem o poder sobre todas as coisas e também de enxergar, contemplar o que está oculto e escondido por causa dos seus olhos, como chama de fogo. Ele pode ver todas as coisas e com os seus pés, como latão reluzente, pisar o lagar e esmagar tudo que estiver em desconformidade à sua vontade e à sua palavra. Como muitos dizem, Deus é só amor. É bom ter muito cuidado, porque para mim, eu sirvo a um Deus que mata e faz viver, que fere e liga a ferida. Ele não mudou. Amém? Quanta gente diz, mas isso foi o Velho Testamento. Mas eu abro a minha Bíblia no Novo Testamento e eu encontro Ananias e Safira morrendo aos pés de Simão Pedro e o Deus é o mesmo. Era o mesmo Deus do Velho Testamento. Então Jesus provou que ele é o Senhor. Aliás, se você não sabe, tem umas denominações, que eu não vou citar nome agora, que chega na sua porta de sábado de manhã, domingo de manhã, dizendo que é testemunha, tá bom, do Senhor. Você já sabe de que eu estou falando. E eles costumam dizer que são testemunha de Jeová, que apareceu na sarça ardente foi Jeová. Mas a Bíblia diz que quem apareceu na sarça ardente foi o anjo do Senhor. E esse anjo disse, eu sou Deus.
E esse anjo que disse, eu sou Deus, é chamado de o anjo do Senhor. E esse o anjo do Senhor, sabe quem ele é? Jesus, amém? A Bíblia diz, sem ele, nada do que foi feito se fez, tá bom? Ninguém vai ao Pai até agora, nem foi, homem nenhum viu a Deus. Só quem vai ver o Pai é aqueles a quem o Senhor levar para ver. Mas não vamos nos adentrar aí, porque vamos demorar muito e não vamos entender o que significa esta carta tão importante para a igreja de então e para a igreja hoje de era, tá bom? Que é eu e você hoje como igreja. Muito bem, o seu período profético, que é a idade das trevas, corresponde o quê? A Tiatira, representada no seu histórico conhecido como a Era das Trevas, que compreende o ano de 500 a 1500, durante o qual houve muitas transformações, muitas heresias, basicamente que foram patrocinadas pela teologia romanista. Por exemplo, vamos já achar o que aconteceu na igreja do ano 500 ao ano 1500. A igreja seguia uma reta e de repente ela desvia-se dessa reta e entra para outro lugar. Ela se escurece. Por falta da palavra, ela começou a escurecer e foi virando trevas, escurecendo, sobrando apenas alguns que ainda caminhavam na luz. Nós vamos já entender isso. Porque durante esse tempo surgiram algumas coisas, eu citei aqui só para você ter uma noção, tá bom? Eu vou citar. Foi durante esse tempo que surgiu a reza aos defuntos, quer dizer, rezar pelos defuntos e rezar para os defuntos também. Até hoje você vê isso, pessoa rezando pelos defuntos e rezando, quer dizer, orando, conversando com os defuntos, com apóstolos que morreram, São Fulano, São Beltrano, São Cicrano. Então, isso aqui é chamado de uma doutrina diabólica maligna. Tá bom? Isso surgiu durante esse período. O uso das velas, começaram a acender vela. A Bíblia nunca ensinou isso. Simão Pedro, Paulo, Jesus, nunca ensinaram Tiago, nunca ensinaram João, ninguém ensinou isso. Mas hoje ainda se apresenta essas coisas, vocês sabem muito bem. O culto aos santos, cultuar os santos, tudo começou daí. Não existia igreja nenhuma cultuava São Paulo, São Pedro. Nós estamos agora justo no mês, né, das festas de Pedro e Paulo, né, festa junina. E existiram isso nesse tempo. Foi levantado para essa época. Também a equiparação da tradição, ao mesmo tempo o valor da Bíblia. Então, criou-se a ideia de que a Bíblia e a tradição têm o mesmo valor. Foi isso que insurgiu Lutero, Calvino e muitos outros contrário a essa ideia. E principalmente também naqueles dias, Wycliffe já batalhava contra isso. Muitos servos de Deus no passado lutaram contra essa loucura de que a tradição é equivalente à palavra santificada, a palavra que está vinda direta de Deus, quer dizer, a palavra de Deus genuína. A tradição não pode ser comparada. Por isso, os livros apócrifos, etc. Não vamos entrar em detalhes porque demora muito. O culto à Virgem Maria aconteceu aí. O culto à Virgem Maria. Até então, nunca ninguém celebrou nada a Maria, nunca ninguém orou por Maria. Aí daí começaram a ensinar que Maria também subiu para o céu, foi assunta ao céu, quer dizer, foi levada como Jesus subiu para o céu, diante de todos, diz que a Maria subiu também. E em seguida, a virgindade de Maria, que permanecia virgem a vida inteira. Embora a Bíblia nos cita cerca de 8 irmãos de Jesus com as irmãs, comparando as irmãs. Cita 4 na Bíblia, fora as irmãs, tá bom? Então, você chega a dizer que foram 8 fora de Jesus, que a Maria teve. Então, eles contam com a virgindade de Maria que não tinha mais fim. O uso de relíquias foi muito usado também, o uso de relíquias. Foi daí que surgiu essa outra doutrina maligna. E também surgiu a aceitação do poder temporal da igreja. Isso foi um problema gravíssimo. O poder temporal da igreja, onde a igreja passa a ser acima da palavra de Deus. Pode incluir na palavra aquilo que falta, por exemplo. E nada disso existiu. Até porque a canonização ela vai até ao século V.
entre o século IV e V, foi a canonização da palavra de Deus, quer dizer, do Novo Testamento. Do Velho foi feito bem anterior, ainda nos dias de Esdras. Porém, eles colocaram isso depois do século V, ok? Isso aqui surge lá na frente, lá na metade desse período de trevas. E vem também ainda o surgimento do papado. Foi aí que surgiu Papa, porque não existia Papa, ok? Antes do ano 500 não tinha Papa, ok? Só veio ter de lá para cá. Essa palavra Papa vem de pai, assim como padre também vem de pai no latim. O Papa seria um papi, como as pessoas costumam dizer. Meu papi é uma maneira reduzida de chamar o seu papai, sua mamãe, né? Mami, papi, etc. Então, o padre quer dizer pai, no latim. E o papi seria uma forma graciosa de chamar o papai. E aí surgiu essa situação, e o pior, Jesus disse: a ninguém chameis de pai sobre a terra, porque um só é o vosso pai, a saber o que está no céu. Ele diz: a ninguém chamei de mestre sobre a terra, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo. Veja que a coisa era entortando cada vez para o lado pior. Nós encontramos coisas semelhantes hoje. Em algumas denominações, que eu não vou citar jamais, até por motivo ético, nós estamos aqui num estudo para melhor compreendermos e servirmos melhor o Senhor. Não é um estudo apologético para fazermos apologia contra ou a favor do Beltrano, do Cicrano, mas estamos aqui numa busca de saber mais para servirmos melhor ao Senhor e entrarmos no céu dos céus, aonde está o nosso Deus, o nosso Criador, nos aguardando. Surgiu também, depois do papado, surge também o rosário, o uso do rosário, quer dizer, o terço, aquelas continhas de contar e rezar, etc. Então surgiu nessa época. Surgiu então o culto às imagens de idolatria, quer dizer, santinhos, os santinhos nichos, santinhos pequenos, santinhos feitos de pequenas miniaturas e grandes, de todo o tamanho. Começaram a fazer uma estátua para o Pedro, para o Paulo, para o João. Acredita que o Pedro, o Paulo, o João não tem nenhuma aparência com essas que eles fizeram nas imagens, assim como Jesus também não tinha nenhuma aparência das que eles fazem hoje. Mas a partir daí começou-se a fazer isso. Os cristãos antigos, eles não usavam cruz, eles usavam o símbolo do alfa e o ômega. Não sei se você sabe que quando alguém encontrava um cristão, ele fazia um risco assim na areia e parava, como se fosse um S em diagonal. Parava. O outro vinha com a sua vara e fazia um diagonal contrário. Quando ele fazia o contrário, virava um peixe. Esse peixe aqui, feito dessa forma, você vai encontrar esse símbolo hoje em várias coisas, escola dominical e tantas coisas. É o símbolo da editora Betel também, enfim. Você vai encontrar esse peixinho assim. Esse peixe assim significa o ômega. Se você virar, é o alfa. Então ele é o alfa e o ômega. Se você virar o peixe em pé, ele é o ômega. Na língua grega, na letra ômega grega, tá bom? É minúscula, ela é expressa assim. E se você virar de lado, ela é o alfa. Na língua grega, a primeira letra do alfabeto grego no minúsculo, entenderam? Então, quando você encontra esse peixinho deitado, você vai encontrar em muitas denominações usando. O peixinho deitado, ele é o alfa, a primeira letra grega, no minúsculo. E ele em pé, ele é o ômega, na última letra grega, também no minúsculo. E era o que os cristãos se denominavam assim, porque Jesus é o alfa e o ômega. Não se usava cruz, não se usava nada disso. Isso vem depois. Paulo dizia que ele se gloriava na cruz de Cristo, etc. Mas Paulo não estava falando de uma cruz literal. Paulo estava falando da cruz que o cristão carrega todo dia. Daquela que Spurgeon tinha mania de falar: ninguém vai desfilar com uma coroa na cabeça no céu sem antes ter desfilado com uma cruz nas costas aqui na terra. Uma cruz nos ombros carregando. Jesus diz: siga-me, não é assim? Tome a sua cruz e siga-me. Muito bem. E surgiu também a venda de indulgência. Foi nessa época que surgiu a venda de indulgência. Vender indulgência. Então se vendia indulgência, quer dizer, pagava-se um X, e quando pagava aquele X, você recebia a salvação. Ao ponto de jogar uma moeda dentro de um tacho enorme, quando se cobrava impostos para a Basílica de São Pedro, que eles estavam construindo, conforme jogava a moeda,
então aquela moeda salvava o parente que estava no purgatório. Na hora que a moeda batia, o parente saía do purgatório e já subia direto para o céu. Então criou-se isso, o purgatório, criou-se todas essas coisas que nós estamos falando que não havia antes, não existe na Bíblia, não tem nada disso. Essa igreja criou nesse tempo, durante esse período. Mas como ela criou tudo isso? É aí que entra, por isso eu não me adentrei muito na parte geográfica, eu deixei de lado as ruínas, essas coisas todas, para nós adentrarmos isso aqui, senão não iríamos entender o porquê do Tiatira e o porquê da carta do Senhor. Então ela vai dizendo, foi nessa época em que começou a pior parte da igreja de Cristo, ela saiu do seu eixo, ela negligenciou a vida cristã, negligenciou o chamado de Cristo e caminhou para a infidelidade a Cristo. Foi aí que ela saiu do eixo e foi embora. Por isso que nós vamos encontrar pela frente agora essa mensagem de Jesus, dizendo, eu conheço as tuas obras, falando, ele tinha conhecimento do interior de cada um, do pensamento, da ideia de cada um. Aí ele diz assim para eles, né? Que os teus dias, eu conheço tudo de você, viu, Tiatira? Você é caridosa, a tua caridade, teu trabalho serviçal, disse o teu serviço, ela fala, eu conheço as tuas obras, a tua caridade, o teu serviço. Então era uma igreja que era uma maravilha nesse sentido. Ainda diz a tua fé. Você vai encontrar tanto cristão hoje fazendo caridade, principalmente nesses dias, querendo dar cestinha básica, dar isso, dar aquilo. Se é necessário, precisamos ajudar quem está no aperto. Mas você não encontra esse ensinamento por certas pessoas. Essas caridades, parece que elas estão indo contrária. Por exemplo, vocês encontram hoje a caridade, vamos comprar remédio para o fulano de tal. E se ele não tem fé, vamos comprar remédio. Então vamos fazer doações de remédio, que é caridade. Muito bem, você se sente assim, faça isso. Mas me mostra na Bíblia onde Pedro fez, onde Paulo fez, onde João fez. Não, eles oravam e a pessoa era curada. Era o contrário. Hoje é mais fácil você adquirir fundos, pedir dinheiro, comprar remédio e dar para a pessoa. Ainda diz que é porque ela não tem fé. E você também não tem, aí fica pior, né? Ambos na mesma situação. Me perdoe a minha franqueza. Aqui tem coisas que elas precisam ser ditas, tá bom? Então vamos em frente. Ele diz, eu sei tudo isso. E sei também que o teu remanescente. Ele falou assim, eu sei até a tua perseverança. Ele ainda fala disso. A tua perseverança, Jesus diz. Era uma igreja operante. Ainda diz que as últimas obras são mais do que as primeiras. Então, em obras, ela era uma maravilha, mas eram obras mortas. Então, é isso que eu quero me referir quando eu citei sobre essas caridades feitas hoje. Será que elas não são obras mortas? Porque os fariseus também faziam. E qual é o intuito? Então, é bom termos muito cuidado, tá bom? Por favor, não vá para o exagero, tá bom? Analisa bem o que está sendo dito, e o lado até em que você deve, e eu também devemos ir, tá bom? Vamos lá. As tuas obras, a tua caridade, mas tinha um problema. Com tudo isso, essa perseverança, fé, obra, serviço, caridade, tinha muito a oferecer. Ela tinha muito no seu bojo, no seu tacho, vamos dizer assim, para receber e trocar por galardão. Ela estava cheia, mas tinha um pequeno problema, nós vamos já ver. Quer ver? Olha, mas tenho contra ti que toleras Jezabel. Jezabel representa a doutrina paganismo, a idolatria, feitiçaria no seio da igreja, que era o que estava acontecendo. Tu tolera lá a tal de Jezabel, essa mulher. E essa mulher ensina o quê? O meu servo a se prostituir e comer do sacrifício da idolatria. Quando Lutero percebeu que a coisa era muito forte, ele pulou fora disso, não dá certo, não. O justo viverá da fé. Já estava tudo por obras. E é o que muitas vezes vemos hoje. Hoje já se vende peixe ungido, sal ungido, pão ungido, tanta coisa, bugigangas, óleo ungido, tanta coisa ungida sendo vendida que você leva para casa, rosa ungida, flor ungida, muita coisa ungida. É tudo ungido hoje. E vendido. Então vai se tornando um mercantilismo de fé, viu? Fora aquele mercantilismo
doe 500 que você ganha 1.500 ou coisa parecida. De barganha já com Deus. Isso nós estamos vistos, não adianta querer esconder, ou nem eu vou querer também tapar o sol com as peneiras. Eu tenho que mostrar para você o que está aí. Sem criticar o fulano ou beltrano, não interessa a mim criticar quem faz ou deixa de fazer. A mim não interessa e não sou juiz dessas coisas, portanto, eu apenas exponho conforme está escrito aqui, que é o risco que nós corremos em adentrar na mesma situação. Então, quem era essa Jezabel? Veja, meus queridos, que é muito importante nós meditarmos nisso, tá? É que uma coisa parece que nós esquecemos de vez em quando. Se vocês analisarem, a mitologia grega, ela está operante. Eu venho dizendo isso em quase todas as lives, nos dias de hoje. Se você analisar, a idolatria do Velho Testamento, ela continua operante nos dias de hoje. Analise bem. Você encontra nas ruas carros com nome de ídolos. Você encontra carros com nome de Apolo. Você encontra carros com nome de Acera, Azira. Você encontra carros com todos nomes de idolatria e você não percebe. E tem mais ainda. Você encontra os mesmos demônios que operaram naquela época, eles estão vivos, operando hoje, não foram presos ainda. Só que com outra fachada, com outra cara. Então, mas indulgência, tudo isso aí continua operante hoje, só que com outra cara, com uma outra fachada. Os mercantilismo continua hoje, só que com outra cara, com uma outra fachada. Muito bem, então se isso continua hoje, da onde vieram? Vieram de os mesmos que estavam no passado. Então analisa bem, tens lá os que têm a doutrina de Balaão. Balaão, meu querido, Balaão está lá em Números, livro de Números, eu estou citando. Então, olha o passado tão antigo, tão lá atrás, ainda quando Israel estava entrando na Terra Prometida. E hoje estava na igreja, depois de tantos 1000 anos, estava na igreja. Quando Jesus fala isso aqui, foi cerca de 1.300 anos, ora, 1.500 anos, vamos dizer assim. Agora, nós estamos com quantos anos? Lendo a mesma coisa, 3.500 anos. Mas a Jezabel ainda existe do Velho Testamento. O Balaão ainda existe. Os nicolaítas do início da igreja ainda existem. Então é onde nós precisamos tomar muito cuidado, porque esse mesmo espírito continua operante em nossos dias, tentando tirar aquilo que temos, como diz o Senhor. Guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. E vai dizendo ainda, Cristo diz à igreja, mas o que tendes, guarda até que eu venha. Olha a promessa. Ao vencedor, ele dá uma promessa. Ao que vencer e guardar até o fim. Olha só, o que vencer e guardar até o fim. Ele tinha uma palavra para vencedores. Porque mesmo no meio daquela sujeira toda, que levou tantos, 1000 anos. Veja quanta sujeira. Mesmo no meio de tudo isso, havia alguns que ele mandava guardar e segurar até ao fim, que ele daria o seu justo galardão. Viu? Ele daria o seu justo galardão. Se você se mantiver firme com o Senhor, descansa, porque ele vai te dar o justo galardão, como dizia o apóstolo Paulo. Então, veja bem, lá vai, hein? Uma vida cristã exercida com constância e perseverança não tem coisa melhor do que, você sabe disso, né? Veja que ele diz assim, ó, a apreensão que Cristo faz a Tiatira, a representação também dele quanto a ela. Diz que toleras Jezabel. Jezabel, você conhece, ela tinha um culto a Baal, e Baal era o seu pai, muito bem. Então, ela tinha esse trabalho dentro da igreja. Será que hoje, dentro das igrejas, não está tendo essa mesma mulher? Porque esta mulher é tida como uma profetisa, ele mesmo diz. E essa profetisa é alguém que fala dizendo que Deus mandou, ou dizendo da parte de Deus. Ou em outras palavras, em cima de um púlpito, dizendo, ó irmão, faça isso e isso com a Bíblia na mão, quer dizer, dizendo que é Deus que está mandando, ou que é Deus que está nele, que está movido pelo Espírito de Deus, que está movido pelo Senhor, e na verdade não está. Está ensinando algo que não se deve fazer. E foi o que ela fez, essa mulher. E o anjo da igreja tolerava. Quer dizer o quê? O líder da igreja tolerava esse ensinamento dentro da igreja. Todo líder hoje tem que ter cuidado. Cuidado com os ensinamentos.
Nós fazemos reunião de obreiro, nós fazemos tantas reuniões exatamente para coibir certos ensinamentos que muitas vezes se desenvolvem no seio da igreja e a pessoa não sabe. E às vezes a escondida do pastor, a escondida do presidente, a escondida do líder começa a ser difundida. Muitos começam a ver e acham que aquilo está trazendo lucro e vai deixando, fazendo olho grosso. E é o que estava acontecendo aqui. Chegou uma hora que o Senhor interviu. Às vezes não é meu líder que está fazendo, mas alguém fez e deu um certo resultado, encheu uma congregação, encheu uma igreja ou coisa parecida, então é muito bom. E nem sempre é bom, porque isso tira do trilho certo em que o Senhor nos deu. E é o que acontece aqui. Vamos em frente, vamos ver. Eu tenho contra ti, que tu tolera. Tolerar aqui é suportar, está conveniente com aquela doutrina. Então ele suportava, era conivente e fazia parte agora da doutrina. Porque ele também apoiava. Se numa igreja você deixa um obreiro ou uma pessoa em cima do púlpito falar, ensinar aquilo que não condiz à palavra de Deus e você lidera, você é culpado. Você também é conivente. Você tolera. E veja o que essa mulher ensinava. Essa doutrina maligna ensinava. Ele diz assim, ó. Essa mulher que se diz profetiza, você tolera ela, tá? A enganar. Olha o primeiro. Enganar, ensinar os meus servos. Olha só. Enganar e ensinar os meus servos a se prostituírem e comer do sacrifício da idolatria. Deixa eu ver se a gente analisa bem. 3 coisas importantes havia nesta mulher chamada Jezabel. Jezabel é como se ela fosse uma mulher dentro da igreja que já é a noiva de Cristo. É como se você deixasse entrar uma mulher dentro da noiva para destruí-la, para depreciá-la, para desfazer daquilo que é o que o Senhor instituiu. A sua igreja, que ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam, não é? E jamais prevalecerão. Então lá vai. E você deixa enganar os meus servos. Lá vai 3 coisas importantes. Tá? 3 coisas importantes. A mentira, tá bom? A mulher se diz profetiza. Eram 3 pontos. Mentira, engano e prostituição. Tudo vinha dessa Jezabel. Está aqui nessa carta. São as 3 coisas perigosas hoje dentro de qualquer igreja. Porque a mentira não provém do Senhor. Você encontra crentes hoje mentindo por brincadeira. Mentindo numa festinha. Para fazer uma surpresa para alguém, ele cria uma mentira. Cadê o fulano? Não está aqui. Aí o fulano está. Ah, mas é que está escondido porque nós temos uma festinha. Quem ligou? Fulano de tal? Não, não ligou. Enfim, mentirinhas de brincadeira que não são do Senhor. O Espírito de Deus não participa disso. Ele se retira. Se retira de dentro de certos crentes. Pastor, o senhor não está sendo radical? Meu filho, o que a Bíblia te diz? A mentira é do diabo. É a única filha que o diabo conseguiu produzir. É o único produto que ele conseguiu produzir. A única filha que ele conseguiu gerar chama-se mentira. E como eu costumo dizer, quem se atrela a ela, quem se apaixona por ela, quem ama a ela, como diz Apocalipse 22:15, qualquer que ama e comete a mentira, quem ama essa moça criada por ele, se torna genro dele. Você quer ser genro do diabo? Então deixa essa moça de lado. Já que você escolheu Cristo, corra para os pés do Senhor. Abomine a mentira, nem por brincadeirinha. Jesus nunca brincou de mentir. Até as parábolas que muitos endemoniados hoje dizem que aquilo é apenas historinha, eu declaro hoje, nenhuma parábola de Jesus era historinha ou suposições, porque senão seriam mentira. E Jesus é a verdade. A Bíblia diz que nunca houve engano na sua boca. O profeta Isaías escreve isso 760 anos antes de Jesus aparecer na história. Ele já diz, o meu servo justo, nunca houve engano na sua boca. Leia Isaías capítulo 53 e você vai ler este versículo tranquilamente. Jesus não brinca com mentira.
E quem tem Cristo dentro de si, não brinca também com mentira. Não existe mentira. Por isso, Jesus já previu de antemão, dizendo: seja o vosso falar sim, sim, não e não, porque o que disso passar é de procedência maligna. Em suma, não precisa jurar. Quem jura é mentiroso. Quem fala a verdade não precisa jurar. Então ele estava tirando o juramento, abolindo, para que você falasse só a verdade. Então acabou-se, não precisa mais juramento. Eu só falo a verdade. Juramento é para quem mente e na hora que está falando a verdade ele tem que jurar. Mas quem só fala a verdade nunca precisará jurar, porque ele só fala a verdade. Ok? Muito bem. Então, 3 coisas. Mentira, ela se dizia profetisa, mas não era. Ela mentia. Ela é uma mulher mentirosa e propagava mentira. Segundo, engano. Aqui diz que a ensinar e enganar os meus servos. O ensino do engano. Enganar as pessoas. Enganar os irmãos. Enganar o cristão. Enganar o mundo, enganar seja lá quem for. A Bíblia diz o que usa de engano, você lembra muito bem do que o salmista deixou escrito: não ficará na minha casa. Então o engano é diabólico. Satanás vive a enganar. Ok? Então, cuidado, fuja de tudo o que se chama engano. Ela ensinava, ela enganava e ensinava o engano também. E ele disse: eu tenho contra ti que tu deixa ela fazer isso. O engano e o ensino do engano, o Senhor abomina. Então, como seria hoje? Se Jesus escrevesse essa carta, porque ela está escrita, e é para nós também hoje. Pastor, mas como o senhor tem certeza que é para nós? Você acha que Jesus escreveria uma carta só para os dias de Tiatira, que não existe mais? Só para os dias de igrejas que não existem mais hoje? Ah, meu querido, por favor, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia! Ele não mudou. Ele sabia que isso serviria para nós hoje, para mim e para você. Muito bem, vamos ao terceiro. Primeiro, mentira. Segundo, engano. E o terceiro, prostituição. Por isso que eu citei lá no começo, ali na metade, que essa mulher havia se desvirtuado, a igreja, saído dos trilhos e ido para a infidelidade. Porque a prostituição é infidelidade. Vamos lá. Para que se prostituam e comam do sacrifício da idolatria. Então, o que é a prostituição? Quando uma mulher casa com um homem, ela se santifica àquele homem. Ela se consagra àquele homem, como nós nos consagramos a Cristo. Assim aquela mulher consagrou-se àquele marido. Qualquer um outro homem que ela tiver um contato íntimo, então ela misturou-se. Ela desvirtuou-se. Ela se tornou infiel. Nesse caso aqui, era o que se ensinava: prostituição. Não era somente interno, porque os ídolos levam a isso. Mas estava ensinando como afastar-se de Cristo. E foi o que a igreja fez do ano 500 ao ano 1500. Afastou-se totalmente de Cristo. A igreja mandava matar pessoas. A igreja, o clero, mandava queimar em praça pública. Onde é que Jesus mandou fazer isso? Ele disse: se alguém te bater na face direita, oferece outra. Ah, mas ele está pregando doutrinas erradas. Eu acabei de falar não sei quantas vezes, eu nada tenho a ver com quem prega doutrina errada. Eu não estou aqui para julgar e muito menos para matá-lo, condená-lo ou coisa parecida. Jesus disse: quem for sujo, suje-se mais ainda. E quem for santo, santifique-se mais ainda. Todos têm o direito de errar, de mentir, de enganar, de fazer o que quiser. O Senhor está voltando e terá um acerto de contas. Ele tem um galardão, disse ele, para dar a cada um segundo as suas obras. Querido, engano é triste. E a prostituição, pior, porque o engano é que vai levar para a prostituição, para separar-se de Cristo, para cometer coisas que Cristo não ensinou. Quantas pessoas conversam com você e diz assim: oh, mas você está bem, você está bonito, você está tal. E quando você vira as costas, ele fala para o outro: mentira, ele é. Sabe o que foi usado? De engano. A pessoa não foi fiel. A Bíblia diz: ninguém aborreça seu irmão no seu coração. Fale a verdade cada um com o seu companheiro. Eu sou o Senhor.
Ele quer que eu fale segundo o meu coração, senão estou cometendo engano. Engano não é só o que você pensa. Eu vou pôr uma roupa e me fazer de crente e dizer que não sou crente. Não, não é só isso. Eu posso estar perto de você e você chegar para mim e dizer, pastor, o que o senhor achou desse paletó? Eu digo para você, bonito demais, ótimo. Aí você dá meia volta, chega alguém e diz, você viu o paletó dele? Disse, horrível. O que eu fiz? Eu falei de engano. Porque eu disse uma coisa que não é verdade no meu coração. Enganei você. Isso é pecado. Pecado gravíssimo. Quem tem tais pecados não podem entrar no reino do céu. Lá não entra nada que cometa abominação, diz a palavra do Senhor. É uma cidade feita para santos. Uma cidade feita para santos. Santos que esse mundo não merece e que serão tirados desse mundo, como diz a palavra do Senhor. Como diz a carta aos Hebreus, homem dos quais o mundo não era digno. Por isso o Senhor vai tirar, porque a tua santidade faz com que o mundo não seja digno dela, e o Senhor te arrebata e te tira daqui por causa da tua santidade. Ele disse, sede santo, porque eu sou santo. Por isso a cidade é para você morar nela, diz a palavra do Senhor. Muito bem, prostituição. Isso aqui é uma grande realidade. É o maior dos perigos. É a mistura do cristão. É o que nós vemos aqui. E hoje se tornou uma realidade de doutrina paganista. Viu? Estava ali também em Tiatira. Ela já é um fruto do engano e da mentira. Tá bom? Devemos fugir dessas coisas, inclusive da associação e alianças com aqueles que não professam a verdadeira palavra de Deus. É fugir, é se afastar para também não ser cúmplice. Diz a Bíblia, fugir dela, povo meu, para que não incorra na sua condenação. Quer dizer, para não fazer parte da condenação dela também. Associação com quem comete mentiras e engano é outro gravíssimo problema. Você diz que é crente, mas não professa aquilo. Tem aparência de piedade, como diz Paulo a Timóteo, no capítulo 3 de 2 Timóteo, mas nega a eficácia dela. Então, isso é perigosíssimo. Devemos nos afastar. Paulo diz, dos tais, afasta-te. João diz assim na sua carta, aqueles que vêm ter convosco e não traz essa doutrina, ele diz, não recebais em casa e com os tais nem sequer comais. Quer dizer, nem receba em casa. Não deixa entrar. Olha que ideia, olha como João era zeloso quanto a isso. O apóstolo do amor, o apóstolo servo de Deus e santo, a quem o Senhor confiou o livro de Apocalipse e as revelações maravilhosas a ele, porque era um homem íntegro e santo. Você quer ter bênção de Deus, quer ter participação com Deus, quer ter revelações de Deus, quer receber coisa de Deus, mantenha-se em santidade. Ele tem negócio com santos. Santos serão tirados da terra. Santos serão levados da terra. Santos serão arrebatados, arrancados dessa terra e levados para cima, para o seu verdadeiro lugar. Aqui não é lugar para santos, é somente para eles trabalharem. Aqui não é lugar para ele ficar. Só quando o Senhor restaurar essa terra e fizer um novo céu e uma nova terra, nós habitaremos nela. Mas aqui não é lugar de planos para ela, porque o Senhor já disse, através do profeta, levantai e andai, porque não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que corrói. Nosso descanso é lá em cima. Ficamos com a recompensa que ele diz, não é assim? Aquele que perseverar e guardar até o fim, ele nos recompensará. Ok? Guarde essa recompensa de Deus, que ela é de suma necessidade, de grande importância para nós, viu? Porque nós estamos advendo Tiatira, Éfeso, todas elas em nossa volta, todos eles andando junto conosco. Nós só precisamos nos preservar, porque o Senhor está chegando. Veja que todas ele diz, ele encerra dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ao que venceu darei. Quer dizer, eu vou voltar. Eu estou de volta. Eu vou trazer o meu galardão. Eu vou trazer o pagamento. Eu vou trazer o julgamento. E a vinda dele se aproxima muito. Está muito próxima. Por isso precisamos estar preparados.
Fuja de tudo que for Jezabel. Fuja de tudo que é engano. Fuja de tudo que é mentira. Não se associe, separe-se, aparte-se. Seja quem for, seja pastor, seja ministro, seja presbítero. Não esqueça das palavras do apóstolo Paulo. Ainda que nós, ou um anjo de Deus, um anjo do céu, ele quis dizer, pregue um outro evangelho que não seja esse, seja anátema. Porque o evangelho é a verdade. Jesus foi bem claro, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E ele enviou o Espírito da verdade para testificar da verdade. Ele testifica, razão pela qual quando você está no culto, que chega um obreiro, um pastor, seja ele qual for, e começa a pregar a genuína palavra, e você é um genuíno servo, você não aguenta, você fala glória a Deus e aleluia, você fala em línguas, porque o Espírito que está dentro de você te impulsiona a falar alguma coisa a respeito daquilo. Como se fosse, eu estou no que está falando. E o que ele está falando é a verdade. Eu sou o Espírito da verdade. Você não consegue ficar parado. Você se compunge. Você começa a gritar. Você chora. Você ri. Você quer sapatear. Você quer fazer de tudo de uma vez só. Porque você vê que ali está a genuína verdade. E que o Espírito que está ali é o Espírito da verdade, o mesmo que habita dentro de você. Por isso o espiritual, disse Paulo, o que é espiritual discerne bem tudo e de ninguém é discernido. Ok? Muito bem, ficamos aqui. Que Deus abençoe a tua casa, a tua vida, a tua família e o teu lar, em nome de Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.